Sabe aquela ideia de que leis e decisões da justiça são coisas escritas em pedra que nunca mudam? E se eu te disser que não é bem assim? Que na verdade o direito é uma coisa viva, que precisa se adaptar com o tempo? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa reviravolta jurídica que mostra exatamente isso, como a lei precisa evoluir para continuar sendo justa. Bom, vamos lá. A nossa história acontece aqui no Supremo Tribunal Federal, o famoso STF. A gente vai entender o passo a passo de como a mais alta corte do Brasil chegou ao ponto de cancelar uma de suas próprias regras, uma súmula que por anos definiu o destino de muita gente. E a grande pergunta que fica é essa: será que as leis podem mudar tanto, mas tanto, que uma decisão super importante da Suprema Corte simplesmente perde o sentido? Essa questão coloca a gente bem no meio de um verdadeiro drama jurídico, sabe? Onde o passado e o presente da lei entram em choque. E a resposta, olha, é bem interessante. Para a gente entender essa reviravolta toda, precisamos começar com a peça central desse quebra-cabeça, um benefício chamado remissão de pena. O que é essa tal de remissão de pena? Pensa nela como um sistema de créditos. A cada período que a pessoa presa trabalha ou estuda, ela ganha um desconto nos dias totais da sua pena. É, na prática, um jeito de incentivar o bom comportamento e a busca pela ressocialização. Agora imagina só, a pessoa acumula meses, talvez até anos, desses créditos. A regra original, que vinha da Lei de Execução Penal, era de uma dureza impressionante. Bastava uma única falta disciplinar grave para a pessoa perder absolutamente tudo o que tinha acumulado. Era uma lógica de tudo ou nada, sem meio termo. E essa regra super rígida não era só uma interpretação qualquer, não. Ela foi oficializada pelo próprio STF e transformada num precedente obrigatório para todo o sistema de justiça, a Súmula Vinculante 9. E essa aí era a tal da Súmula Vinculante 9. Com esse texto, o que o STF estava dizendo era o seguinte: atenção, juízes de todo o Brasil. Essa regra da perda total dos dias remidos é constitucional e é para ser aplicada. Ou seja, a punição mais severa virou a norma oficial. Só que, como a gente falou lá no comecinho, a lei não é algo parado no tempo. E é aqui que acontece a grande virada da nossa história. Surge uma nova lei que vai bater de frente com esse precedente que parecia tão sólido. No ano de 2011, o Congresso Nacional aprovou a Lei 12.433. E essa lei mexeu justamente no artigo que falava sobre a perda dos dias remidos. Isso criou um conflito direto com o que a súmula 9 do STF mandava fazer. O palco para o confronto estava montado. E aqui a gente vê a mudança na prática. Olha que diferença. A gente sai de um sistema onde a perda era total, era 100%, para um sistema onde o juiz pode tirar, no máximo, 1/3 dos dias. A lógica mudou completamente, da certeza de uma punição máxima para uma sanção com limite, muito mais proporcional. Então, chegamos ao ponto central. O que acontece quando uma regra vinculante da Suprema Corte diz uma coisa e uma lei novinha em folha, aprovada pelo Congresso, diz outra totalmente diferente? Qual das duas vale? A resposta está nesse princípio com o nome em latim, novatio legis in melius. Parece complicado, mas a ideia é bem simples e está na nossa Constituição. No direito penal, se uma lei nova for mais benéfica para a pessoa, ela tem que ser aplicada, inclusive para fatos que aconteceram no passado. É um pilar da justiça. E foi esse princípio que começou a virar o jogo. Essa linha do tempo ajuda a gente a visualizar essa jornada. A súmula 9 nasce em 2008 com a regra dura. Mas em 2011, a nova lei muda o cenário. Depois de anos de debate e uma decisão chave em 2023, o STF finalmente bate o martelo e formaliza o cancelamento da súmula. E com isso, a gente chega finalmente ao desfecho desse conflito. O STF reconheceu que o seu próprio precedente já não fazia mais sentido diante da nova realidade jurídica do país. Esse cancelamento foi, acima de tudo, um ato de coerência. Manter a súmula 9 criaria uma bagunça jurídica, né? Uma regra da corte estaria dizendo o contrário do que a lei dizia. Então o STF agiu para alinhar tudo e garantir a segurança jurídica. Tá, e o que a gente aprende com tudo isso? Primeiro, que o direito não é estático. Ele se mexe, ele evolui. Segundo, que as decisões da justiça, por mais poderosas que sejam, precisam conversar com as leis que estão valendo. E o mais importante de tudo, isso reforça a garantia de que a lei deve ser aplicada sempre da forma mais favorável, impedindo que punições antigas e mais severas continuem sendo usadas. E a gente termina com essa reflexão. O caso da súmula 9 é um exemplo muito claro de como o sistema de justiça pode e deve olhar para si mesmo para não ficar para trás.
É um lembrete de que a busca por justiça é um processo que não para, é uma contínua adaptação.